Bom, é com muita honra que eu recebo aqui nos estúdios, com muita satisfação, o doutor Domingos Sávio, procurador de Justiça, e que assumiu uma das maiores funções do Ministério Público, que é o NACO. Né? O doutor Domingos Sávio tem uma longa vida no Ministério Público. Há quanto tempo o senhor começou no Ministério Público? Bom dia, doutor Domingos. É extremamente comprometedora a sua pergunta, a primeira pergunta. Né? Revela um pouco sua idade, é isso? Mas está quase completando 3 décadas. Né? Eu entrei no Ministério Público em 1992, no comecinho de 1992. Então eu fui promotor de justiça primeiro em Arenápolis, depois fui para Cáceres, depois vim para Cuiabá, que eu fiquei durante 17 anos como promotor da área ambiental. E já há 4 anos e meio, 4 anos e pouco, 4 anos e 2 meses, 3 meses, alguma coisa assim, que eu estou como procurador de justiça. Eu passei a lhe admirar exatamente em função das suas petições, das suas decisões na área ambiental. Foi quando eu conheci o que é que você escrevia, o que é que você pensava, etc. e tal. E nós temos situações em Mato Grosso que ainda precisamos muito disso. Sei que você não está mais nessa área do meio ambiente, do Ministério Público, mas tem situações relevantíssimas em Mato Grosso. Nós temos um garimpo aqui que ameaça a Chapada dos Guimarães, na nossa cara. E temos a questão de Poconé, gente. Agora, Poconé está virando uma buracolândia total. E estão garimpando as margens da Transpantaneira, cujas águas vão para o Pantanal, o mercúrio vai prejudicar nosso peixe, nós vamos ser processados internacionalmente por essa questão aí do garimpo em Poconé. Ao invés de a gente ganhar dinheiro com o turismo em Poconé, a gente não vai ganhar dinheiro com o garimpo e vai liquidar, quer dizer, a gente, que eu falo assim, a população não, né? Eu não conheço população que saiu da miséria no garimpo. Eu conheço alguns garimpeiros que ficaram ricos. Também eu atuei, na primeira comarca que eu atuei, como eu disse, foi Arenápolis, onde tinha uma grande concentração de garimpos na minha época. Muita gente de lá fala, Domingos Sávio, meus amigos que moram lá, e falam, olha, teve 2 fases Arenápolis e Nortelândia, a fase antes de Domingos Sávio e depois de Domingos Sávio, porque eu atuei bastante na área ambiental lá e, notadamente, tentando e conseguir, até certa medida, organizar a extração mineral, né? Lá era um garimpo de diamantes. E aqueles que não tinham, né, não teimavam em ficar na clandestinidade, a gente fechou vários e vários garimpos. Então eu acho assim que a atuação do Ministério Público, né, é muito difícil, né? Nós temos pouca estrutura, os órgãos públicos de uma forma geral. Agora, nós falamos aqui antes de começar essa entrevista, aqui em off, né, Antero, que nós temos que dar prioridade em todos os trabalhos nossos. Eu acho que isso que você aponta, que é a questão do Pantanal, do garimpo ali pela região do Pantanal, em Poconé, é algo que deve ser priorizado dentro do Ministério Público, né? E nós temos um procurador de justiça especializado nessa área, que coordena esse trabalho, que é o doutor Scalope, e temos aqui em Cuiabá colegas que trabalham na especializada, em promotorias especializadas, que só tratam de meio ambiente, e mesmo lá em Poconé temos também um colega que atua nessa área. Então, eu acredito que eles já tenham essa informação. Como você disse, eu estou bem afastado disso, estou tratando de estou em outras frentes, estou tentando cuidar, né, da minha parte. O senhor tem 3, 4 dias lá no NACO. Tem algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, eu quero saber que tipo de influência isso tem no NACO. Por exemplo, aquele episódio da Operação Malebouge, que apareceram aquela série de deputados, inclusive o prefeito de Cuiabá, que na época era deputado, Emanuel Pinheiro, ali na antessala do Silval, com o Silvio, receberam dinheiro e tal, papá. Todos os deputados filmados ali que foram candidatos não ganharam a eleição. Né? Mas os processos deles estão atendendo a máxima do Max Weber, que o Estado é lento. Se arrasta lentamente. Alguns porque tinham foro. O caso do deputado Ezequiel, que agora perdeu o foro e veio para a primeira instância. Agora,
O caso do Emanuel também estava lá com o Supremo Tribunal Federal por causa da vinculação do Ezequiel, que o maior atrai o menor. Desvinculado o Ezequiel. O fato do Emanuel ter cometido isso quando era deputado, ele não era prefeito. E a decisão recente do STF de que ele não tem mais o foro de deputado e também não pode exercitar o foro de prefeito, porque o fato não aconteceu à época em que ele era prefeito. Isso tira ele do NACO? Perfeito. Eu, como você disse, eu estou há poucos dias ali no NACO. Hoje é meu 4º dia contando dias úteis, né? Hoje é meu 4º dia de atuação. É óbvio que esse episódio ele foi estarrecedor. Eu tenho a impressão de que você, tanto quanto eu, nunca viu algo tão escandaloso tão explícito, na política mato-grossense. E olha que você milita há muitos anos, desde 1976, você foi vereador aqui em Cuiabá. 82, sim, na eleição seguinte. Então já tem um tempo, eu acho que você nunca viu algo parecido. Então foi estarrecedor e a gente tem sim que dar prioridade a algumas coisas, como essa, por exemplo, né? Mas a informação que eu tenho, de fato, é que o processo desceu lá do Supremo, entretanto, teria ido, e isso eu ainda vou checar, teria ido para a Justiça Federal. Não me pergunte por quê. Essa informação foi me passada pelo colega que me antecedeu ali no NACO, né? Mas nós vamos checar isso. Eu sei apenas que o Ministério Público Estadual, na área civil, propôs uma ação contra o prefeito atual aqui de Cuiabá, buscando, por improbidade administrativa, né? Inclusive pediu liminarmente o afastamento do cargo, o que foi negado pela Justiça Estadual. Então eu sei que existe uma ação na área civil, mas essa questão criminal, ao que me consta até aqui, ainda vou checar, repito, está na Justiça Federal. Qual que é a consequência dessa ação na área civil? Se no mérito, porque foi negado a liminar, mas se no mérito ele for condenado, acontece o quê? Eu creio, eu não vi o pedido, mas normalmente, em casos que tais, né, é a perda da função pública. É uma das... Mas aí tem que sair do mandato? Tem que sair do mandato. Essa que é a... Mas isso depois de ser julgado no TJ, né? Porque não, é na primeira instância que se julga isso, né? Pois mas agora, aí caberá recurso. Caberá recurso e aí depois de julgado no TJ, né? Sim. Na área civil. Na área civil. O NACO... É algo que eu não terei, eu particularmente, como coordenador, não terei acesso, porque na área civil minha atuação é criminal. Isso que eu ia perguntar, o NACO é só na área criminal? Só na área criminal. Então quem cometeu o crime vai para o NACO. Quem não cometeu o crime... Desde que tenha furo, né? Desde que tenha furo. E eu noto que você tem bastante conhecimento da matéria ao dizer que realmente a pessoa, depois que, se ele cometeu o crime durante um mandato, se ele já está em outro mandato, ele já perdeu o furo. Pois então, se ele cometeu o crime como deputado, por exemplo, e depois foi eleito prefeito, ele perde o furo. E aí o processo cai para a primeira instância. Pois é, e nessa primeira instância do Ministério Público cai para quem? Vai certamente o pessoal vai atuar no público? Não, no crime vai atuar na promotoria especializada nossa, nas promotorias especializadas que atuam contra aqueles que cometem crime contra a administração pública. É aquela promotoria onde atuava antes a doutora Ana Barbusco, né? Que atua lá junto à 7ª Vara, que agora está com a doutora Ana Cristina, juíza, e o doutor Jorge Tadeu. Onde era a vara da Selma Arruda, né? Exatamente. Então esses processos caem para esta vara especificamente, e são nossos colegas, meus colegas, no caso agora, a doutora Márcia Furlan, a doutora Januária Durileu, o doutor Sérgio Silva, enfim, eles que vão atuar nesse processo na área criminal na primeira instância. Tá. Quando houve a transição aí no Ministério Público, o seu antecessor
lhe passou os processos pendentes, como que estão? Sim, nós temos, tem um relatório. Sim, ele foi muito caprichoso nisso, doutor Antônio Sérgio, fez um inventário, trouxe todas as ações que estão tramitando e também, Antero, os inquéritos. E nesse ponto, se você me permite, eu quero fazer alguma consideração. Uma das coisas, as instituições vão se aperfeiçoando, né? Como as pessoas também se aperfeiçoam, né? E eu, naturalmente, que ao assumir essa nova função, eu quero colocar um tijolinho a mais nessa construção, que é uma construção permanente. E o meu principal tijolo, né, diria assim, uma metáfora, e isso, claro, autorizado plenamente pelo Dr. Zé Antônio, é incrementar a investigação feita pelo NACO, certo? Nós até aqui estávamos sempre delegando ou transferindo essas investigações para as delegacias, notadamente a DEFAS, a Delegacia Fazendária, e algumas delegacias do interior, quando se tratava de crimes cometidos por prefeito. E a gente sabe a dificuldade que deve ter um delegado lá no interior, que depende da prefeitura. Às vezes o aluguel é pago até pelo prefeito. Exato, para investigar o prefeito. Então, essas investigações eram transferidas para essas delegacias, a DEFAS e lá no interior, e o NACO ficava aguardando, né, a conclusão dessas investigações, a rigor, sem acompanhá-las, né? Então, isso é uma coisa que a gente está pretendendo mudar. Nós já estamos fazendo algumas tratativas justamente para incrementar essas investigações feitas ou bem acompanhadas pelo NACO. Nós estamos conversando com a equipe pessoal do governo, mesmo do Estado, Secretaria de Segurança, os delegados, enfim, em breve, eu quero crer que em breve nós teremos um novo esquema, um novo padrão de investigação feito pelo NACO, que inclusive dará um apoio maior às investigações no interior do Estado contra crimes cometidos por prefeitos. Tanto o Ministério Público quanto o Governo do Estado investiram nisso, né? De fortalecer o NACO, sim, de fortalecer essa instituição. Sim. E de fortalecer, inclusive, o GAECO, né? Exato. Nós vamos fazer algumas modificações ali, tanto essa questão do GAECO, por exemplo, a intenção nossa é público, isso, né, notório, de interiorizá-lo, né? E vamos, repito, essa história da investigação do NACO, nós precisamos incrementar, até porque, como eu disse agora, esses crimes só têm a competência, prevalece a competência de foro por prerrogativa enquanto dura o mandato. Lógico, então, que nós temos que investigar rapidamente, porque senão o cidadão perde o foro e tem que começar tudo de novo, ou não tudo de novo, tem que ser transferido para a primeira instância, onde as pessoas já ainda vão tomar pé da situação, familiarizar com a situação e tal. Tá. É o caso, por exemplo, do deputado Guilherme Maluf, né? O deputado Guilherme Maluf foi para o Tribunal de Contas do Estado. Sim, O seu processo foi julgado, inclusive, rapidamente no TJ, foi negado uma liminar e ainda vai ser julgado no TJ, mas já iniciou o processo, mas na época em que começou o processo, ele era deputado estadual. E agora ele foi para o tribunal. E vai ter que ele não ganha o foro do tribunal e perdeu o foro da Assembleia. Sim. Ele vai ter que voltar para a primeira instância. Né? Perfeitamente. Ele vai ter que responder ali na 7ª Vara Criminal. Mas esse processo já iniciado não terá que ser concluído pelo TJ? Não, porque o entendimento que tem do Supremo, e que foi inclusive o precedente anterior, é aquele caso lá do ex-governador Azeredo, lá de Minas Gerais. Né? O precedente que teve no Supremo é o seguinte, que se a instrução já tiver concluída, mesmo se a pessoa já, em tese, não tiver mais foro, ele prevalece naquele foro inicial. Aquele caso, como é que aconteceu? Ele estava sendo julgado lá no Supremo, a instrução estava concluída, né, por ele ser senador, já estava concluída, aí quando estava praticamente na véspera do julgamento, ele renunciou ao mandato, buscando com isso que fosse lançado o processo lá para a Justiça Mineira, né?
O Supremo Tribunal falou, não, senhor, já foi todo instruído aqui, consequentemente o senhor vai ser julgado aqui. Né? Então, nesse caso do deputado Guilherme, ou melhor, do agora conselheiro Guilherme Maluf, considerando que não houve ainda instrução no tribunal, só houve o recebimento da denúncia, da peça acusatória, certamente ele vai descer sim para a primeira instância. O recebimento da denúncia não significa que a instrução está feita, não, né? Não, é o início, começa o processo, né? Começa o processo, exatamente. Inclusive, salvo engano, esse processo foi dado vista para o Ministério Público, no meu caso, para o NACO, né? Salvo engano, eu devo manifestar nessa direção, né, para mandar para a primeira instância. Vou mandar o processo todo para a primeira instância. Primeira instância. Pois é. Sem prejuízo, diga-se, de outros procedimentos que ainda estão na fase investigatória, que, aliás, nunca foi aventado isso, né? Existem ainda algumas coisas que ele está sob investigação e que estes serão também investigados agora em primeira instância. E se houver razão, vai ser encaminhado para a primeira instância. A primeira instância, ele vai ser processado também na primeira instância, criminalmente. Tá. E o juiz de primeira instância pode afastar? Não, o afastamento se dá na área civil, né? Na área civil. Então, se os colegas que atuam na questão da improbidade... Porque parece que tem alguma coisa na lei que conselheiro do tribunal pode ser julgado por improbidade, pode, porque não há foro para a questão da improbidade, né? Sim, exatamente. Mas que a questão do afastamento é exclusivo do STJ, tem isso? Não tenho conhecimento disso, não. Agora, veja, o juízo penal também pode, como medida cautelar, né, afastar, né, colocar alguma restrição dessa natureza, né, o juízo criminal. Mas é algo muito raro, porque tem que ficar provado que ele, por exemplo, esteja ali prejudicando a instrução criminal e tudo mais. É muito improvável isso. Tá. Eu estou entrevistando aqui o Procurador de Justiça, Domingos Sábio, que foi designado pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, para chefiar o NACO em Mato Grosso. Procurador, teve aquele debate todo, aquela celeuma toda, aquela CPI da chantagem, 4 anos de CPI na Assembleia Legislativa, sobre a questão de cartas de crédito. Uhum. O Ministério Público se sentiu intimidado com aquilo? Como é que ficou? Como é que repercutiu isso dentro do Ministério Público? Bom, é claro que aquilo para nós foi algo muito constrangedor, né? Mas como tem meus próprios colegas e os que estão à frente da instituição já falaram reiteradas vezes, isso já foi investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, né? E não há nenhuma irregularidade. A gente não pode... a administração sabe-se bem que a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. E foi feito o que a lei determina. Não foi feito nada de abusivo, nada ilegal, né? Agora, questiona-se, mas teve gente que ganhou 300 mil, 400 mil, não sei o quê. Sim, mas e aí? A lei permitia que ganhasse, enfim. Daí férias vencidas, né? Gente com férias vencidas, gente que nunca tirou férias. Existem colegas que ficam aí anos e anos a fio sem tirar férias, acredite, existe. Antero, eu próprio, hoje, se você for lá na minha ficha funcional, eu tenho hoje 8 férias ainda vencidas que eu não gozei. Nesses 28 anos de Ministério Público, eu tenho 8 férias vencidas. Que é a vocação do serviço público, né? O serviço público está precisando. Exato. Eu fico ali. E diga-se, muitas vezes... Isso é useiro e vezeiro a gente fazer essa prática, né? Essa prática. Eu tiro as férias, Antero, não é para eu relaxar, descansar e tal, para colocar serviço em dia. Eu tiro férias e fico ali. Para quê? Para deixar de receber processo, né? E tentar colocar a casa em ordem. Isso acontece rotineiramente.
Então, essa questão das cartas de crédito ocorreu dessa forma. Agora, então, repita-se, falar em valores, a lei autorizava. Falar que o controle era feito à mão, na caneta e tal, sim, é possível que o controle feito à mão, à caneta. Agora, indaga-se, se o controle foi feito à mão, né, na base da caneta, ou no computador, qual que é a diferença para efeito de boa-fé e má-fé? O cara que tem má-fé, ele vai fazer... Não faz controle nenhum. Ele não vai fazer controle nenhum, ou vai fazer no computador, tudo bonitinho, embutindo valores irreais no computador. Ou vai fazer isso na caneta, ele faz na caneta, ele faz no computador, ele faz de qualquer jeito. Né? Então a questão não é o fato de estar sendo controlado na caneta, na mão, no manuscrito, como alegaram, e realmente houve situações assim. Né? Isso não é indiferente eu anotar eu fazer uma denúncia, por exemplo, eu apresentar uma denúncia perante o Tribunal de Justiça. Você pode fazer à mão. Eu posso fazer à mão. O tribunal não pode rejeitá-la. Né? Quantos habeas corpus de presos que apresentam lá à mão? Não tem problema, o fato de estar escrito no manuscrito virou um escândalo isso. Sim, hoje em dia lá está sendo feito no computador, registrado e tudo mais no computador. Agora, indague-se, isso é sinal que está tudo regular? Pode estar errado, né? Agora, o que houve é que foi feito sim, algumas coisas apontadas no manuscrito registrado à mão, né? Os valores, alguns altos, sim, mas está tudo dentro da lei. Pronto, é isso. Tá. Procurador Domingos Sávio, eu fiquei muito feliz. Eu não conheço a procuradora Ana Cristina Bardusco. Se ela entrar aqui eu não vou saber quem é ela. Eu nunca a vi, nunca prestei atenção na fotografia dela. Sou admirador do trabalho dela à distância. E gostei muito da presença da mulher chefiando o GAECO em Cuiabá, e acho que o doutor Zé Antônio Borges começa muito bem a sua gestão. Porque, quer dizer, todos dentro do Ministério Público merecem respeito, inclusive os que estavam, né? Mas é evidente que em toda instituição é bom dar uma sacudida e colocar novos ares. Uhum. Antero, sem dúvida, a doutora Ana Cristina Bardusco é um dos melhores quadros do Ministério Público. É excelente. Ontem mesmo eu comentava com um delegado sobre isso, assim, ela tem um fôlego de gato, né? No caso de gata, né? Ela acorda cedo e sai tarde. Se você chegar às 7 horas da noite lá no prédio da promotoria, ela está lá, trabalhando. Eu às vezes falo assim, você não sente fome, vontade de dormir, alguma coisa? Ela está lá, ela só ri, um sorriso de canto de boca, assim, e continua trabalhando, entende? E tem conhecimento profundo das técnicas de investigação, sabe? Apesar de ela ser uma veterana no Ministério Público, ela tem mais tempo de carreira que eu, inclusive, né? Ela é uma mulher moderna na forma de agir, ela conhece tudo, ela se atualiza, é estudiosa, e, enfim, foi realmente uma grande sacada, digamos, essa iniciativa do procurador em tê-la ali como coordenadora, e nós, do GAECO. E ali, eu e ela temos uma ótima relação, e uma das coisas que também nós estamos ajustando é exatamente esse trabalho conjunto entre GAECO e NACO, também visando esse incremento na investigação. Eu tenho certeza, Antero, você pode daqui a alguns meses me cobrar isso. Eu posso garantir para você que em sede de investigação nós vamos dar celeridade, verticalidade nas investigações, e os resultados hão de vir assim com serão bastante profícuos, tenho certeza. E serão rápidos? Sim, celeridade. Nós vamos trabalhar com celeridade. Por quê? Hoje, repita-se, as investigações são mandadas lá para a DEFAS, a DEFAS tem suas deficiências, e o procurador, o coordenador do NACO até então, ele ficava um pouco afastado dessas investigações, sem tomar conhecimento do que estava se passando, porque estava lá no prédio da DEFAS com os delegados e tal. Agora não, agora nós vamos nos aproximar, quem sabe trabalharmos no mesmo ambiente, é o que a gente está planejando,
né? Então, o inquérito vai estar tramitando ali, junto comigo, junto com os delegados, e nós sugerindo investigações, tomando as providências cautelares que forem necessárias, como medidas cautelares, busca e apreensão. E os membros do Ministério Público são qualificados, são treinados para isso? Sim, nós temos cursos rotineiros, Antero. Eu sempre falo isso. O perfil do membro do Ministério Público atualmente, principalmente os mais jovens, né, é bem diferente daquele de quando eu ingressei. Quando eu entrei no Ministério Público, não se falava, por exemplo, de improbidade administrativa. Não se falava de crimes contra a administração, dificilmente você via uma denúncia oferecida pelo membro do Ministério Público contra autoridades públicas por crimes feitos contra a administração pública. Mesmo na academia, lá na universidade, nós não estudávamos assim com bastante verticalidade essas questões de crimes contra a administração, né? A gente trabalhava mais com o quê? Com furto, com roubo, com homicídio. Essa era o prato principal, digamos, do promotor criminal. E hoje tem que trabalhar com o direito penal e econômico, né? Exato. Porque o crime está a um clique de um computador, né? Tributário, né, crimes tributários, organização criminosa, delações, né, premiadas, colaboração premiada, enfim, uma série de institutos novos que os promotores mais novos, principalmente, eles estão tendo conhecimento, manejando essas ferramentas que facilitam a investigação e o trabalho de persecução penal como um todo. E os mais experientes, como eu também, né, a gente tem acompanhado todas essas inovações. Então, o cidadão de hoje, o Domingos Sávio de hoje, que atua agora no NACO, e com todo esse conhecimento e essas novas ferramentas, é bem diferente o foco meu, a forma de atuar, daquele de 1992, quando eu ingressei no Ministério Público. É outra realidade. Tá, doutor Domingos Sávio, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco o Ministério Público, e na época eu fiquei até assustado, porque eu presidi a CPMI do Banestado, e falei, meu Deus, se os bandidos descobrirem, porque todo mundo imagina a suntuosidade do Ministério Público, parece que é uma estrutura fenomenal, é pouca gente para muito crime. É pouquíssima gente para muito crime. Eu, na época da CPMI do Banestado, tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o Ministério Público, porque nós aprovamos um requerimento na comissão, sem a comissão perceber, de que o presidente da comissão estava autorizado a, assim que chegasse o documento, porque tinha um problema de prescrição, né? Assim que chegasse o documento, encaminhar para outros órgãos de controle competentes, como Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público, etc. E tal. Então, a informação chegava lá e eu compartilhava com o Ministério Público. Que era para quê? Para evitar a prescrição. E evitamos a prescrição de muita coisa. Foi quando eu conheci o sistema Guardião, lá no Paraná, que hoje pode estar até ultrapassado, né? Porque daquela época para hoje... Temos outros sistemas. Tem sistema mais moderno. Sistema mais moderno. O Ministério Público aqui está aparelhado tecnologicamente para isso? Como você sabe, essas questões tecnológicas, elas avançam de uma velocidade incrível, né? Mas nós estamos acompanhando essa evolução tecnológica. Inclusive, nós vamos montar agora, já na gestão, já está sendo montado na gestão agora do Dr. Zé Antônio, uma equipe de inteligência, com os mais modernos recursos, que vai ficar sob a coordenação do Dr. Rubens Alves, certo? Promotor de Justiça, exclusivamente para isso, para dar suporte para todo o Ministério Público, e principalmente ao NACO e ao GAECO, mas todos os colegas poderão servir-se desse serviço de inteligência para acompanhar as nossas investigações e dar suporte às nossas investigações e aos processos penais. Então, nós estamos, sim, acompanhando. Os sistemas estão sendo, na medida em que vai surgindo coisas novas, nós estamos, sim, introduzindo isso dentro da nossa instituição. Enfim, é uma luta permanente, né, tentando atualizar-nos, não só nessa questão tecnológica, mas também em termos de pessoal, né? Porque, como você disse, os crimes são muita demanda, e a gente precisa sempre estar atualizando isso.
Doutor Domingos Sávio, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela deferência, muito obrigado pela presença e sucesso para o senhor à frente do NACO. Eu sei que a missão é dura, é difícil, mas é compensadora também, porque a sociedade espera o fim da impunidade. Aliás, vem acontecendo no Brasil. A sociedade quer mais celeridade. Eu sempre digo, Antero, que eu falei aqui no meu ingresso em 1992 no Ministério Público, e eu chamo aí também o seu testemunho. Se nós pensarmos o que foi a evolução que houve nesse tema, né, nesses 25 anos, é muito grande. Nós vimos o presidente da República afastado, o governador preso, senadores presos, processados, investigados, enfim. Não, e o PIB nacional? As leis, né? Lei de organização criminosa, lei de interceptação telefônica, lei de improbidade administrativa. Então, houve um incremento na legislação, houve incremento no fortalecimento, a especialização, COAF, enfim. Houve uma grande. Então, aquele cara que está ainda pessimista fala: poxa, o Brasil não tem jeito, né? Isso aí nunca vai dar certo. Esses caras não vão prender ninguém, nem processar ninguém e tudo mais. Eles precisam fazer rememorar essa evolução histórica. Sabe o que assusta? Né? As pessoas deviam estar percebendo que as pessoas estão indo presas. Exato. Né? Ninguém vê. Mas continuam roubando. Sim, exatamente. É um negócio assim assustador. Será que é aquele vício que o Sérgio Cabral falou? Nós somos viciados em roubar. O Sérgio Cabral falou diante de um juiz lá no Rio de Janeiro. É possível, mas isso não vai acabar nunca, né? Eu acredito que não vai acabar nunca, mas nós temos que combater. A sociedade tem que acreditar, vendo inclusive isso que nós estamos tratando aqui, né, dessa evolução que houve sim, né, e colaborando. Ontem eu dizia para um delegado e para um colega que estava ao lado, eu falava: olha, nosso trabalho, Antero, ninguém tem bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, nem delegado, nem ninguém, para saber o que está acontecendo aqui. Tudo que nós fazemos vem de informações da sociedade, né, das pessoas que trazem para nós. Então as pessoas precisam trazer isso para a gente. As pessoas precisam acreditar. Eu às vezes eu converso com um amigo descrente, né, algum descrente, e eu falo: rapaz, você não acredita em ninguém? Você não acredita nem em mim? Não, em você eu acredito. Então traga as coisas para mim, que eu tenho outras pessoas também, que eu também acredito, e assim a gente vai formando uma corrente e vamos combatendo isso aí. Você tem que acreditar em alguém, né? Então, as pessoas nos procurem, nós vamos sempre, se for o caso, manter o sigilo da fonte, mas nós precisamos de informações. Muito obrigado pela entrevista. Tá joia, muito obrigado a você. Eu entrevistei aqui o Procurador de Justiça, doutor Domingos Sávio.